Você nunca mais vai andar. Não se iluda. As palavras do médico ecoaram na mente de Rafael Oliveira, como uma sentença de morte. 3 anos haviam se passado desde o acidente de carro, que tirou sua capacidade de andar. Ele não conseguia se lembrar claramente do que aconteceu, apenas o impacto brutal, o vidro estilhaçado, e depois, escuridão. Quando acordou no hospital, a dura realidade foi imposta a ele. Lesão medular total. A chance de recuperação era quase nula. E assim, sua vida tomou um rumo que ele nunca imaginou. Antes do acidente, Rafael era um homem ativo, forte e independente. Aos 38 anos, ele tinha uma carreira promissora como contador. Uma vida familiar feliz com sua esposa, Lara, e seu filho de 6 anos, Miguel. Mas tudo isso se desfez em um único segundo. Após o acidente, ele se viu dependente de uma cadeira de rodas, incapaz de fazer as coisas mais simples, como se levantar para pegar uma xícara de café ou abraçar seu filho, nos primeiros meses. Lara foi solidária, cuidou dele com dedicação. Mas à medida que o tempo passava e a realidade se tornava mais insuportável, algo mudou. O peso das responsabilidades, as exigências da vida, e talvez o medo de um futuro sem esperanças fizeram Lara se afastar. Ela começou a olhar para Rafael, não mais com os olhos de amor, mas com os olhos da frustração e do cansaço. Ela se mudou com Miguel para outra cidade, deixando-o sozinho em um apartamento vazio, com apenas a companhia da solidão e da dor. Os meses seguintes foram um longo sofrimento. Rafael se via preso a uma vida que não escolheu, sentindo-se inútil, incapaz de se mover, incapaz de ser o homem que um dia foi. A pensão por invalidez que ele recebia mal cobria suas necessidades básicas, e ele se via limitado a intermináveis sessões de fisioterapia, consultas médicas e horas de tédio. Ele se tornou um espectador de sua própria vida, incapaz de participar de algo, incapaz de fazer qualquer coisa que realmente importasse. Nas manhãs de domingo, Rafael costumava ir ao parque perto de sua casa. Era seu ritual solitário, um momento em que ele podia sair um pouco de casa e respirar ar fresco, mesmo que não fosse suficiente para aliviar a dor interna que o consumia. A rotina do parque estava sempre lá, com corredores passando apressados, casais caminhando e idosos alimentando os patos no lago. Mas para Rafael o parque agora era apenas mais um cenário de sua desilusão. Ele observava a vida acontecer ao seu redor, mas se sentia cada vez mais distante de tudo e de todos. Era uma manhã típica de outono, quando algo inesperado aconteceu. Rafael estava sentado perto do lago, olhando para a água que refletia o céu nublado. Ele tomou um gole de seu chimarrão, como de costume, e pensou em como sua vida havia se transformado. Como ele sentia falta daquelas coisas pequenas que davam sentido à sua existência. O calor de um abraço, a alegria de brincar com Miguel, a sensação de trabalhar e conquistar algo. Ele se perguntava por que estava ainda aqui, por que continuar lutando quando tudo parecia perdido. Foi então que ele a viu. Uma menina pequena, talvez com 6 anos, apareceu no horizonte, caminhando sozinha no parque. Seus cabelos estavam presos em 2 tranças, e ela usava um vestido branco, com pequenas asas douradas nas costas. Ela parecia um anjo. Mas o que mais chamou a atenção de Rafael foi o fato de ela estar sozinha, sem ninguém por perto. Isso era estranho para ele, já que nunca via crianças tão pequenas vagando sozinhas no parque. A menina caminhava em direção a ele, com passos firmes, e ao chegar perto, olhou para Rafael com um sorriso inocente, e disse: "Oi, tio. Você está com sede?" Rafael, ainda sem saber o que pensar, olhou para ela com surpresa. Ela parecia tão calma, tão confiante. Algo naquela criança o fez sorrir, algo que ele não sentia há muito tempo. "Olá, pequena", ele respondeu, ainda com um sorriso tímido. "Você veio de alguma festa na escola? Esse vestido de anjo ficou muito bonito em você. Como você se chama?" A menina riu, um riso doce e cristalino que fez o coração de Rafael se aquecer. "Eu me chamo Gabriela", ela respondeu. "Obrigada, mas eu trouxe isso para você." Ela estendeu uma garrafa de água em direção a Rafael. "Não precisa, Gabriela", Rafael respondeu, tentando recusar, mostrando o chimarrão em sua mão. "Eu já estou com a minha bebida." Mas a menina insistiu. "Por favor, beba. Isso é importante. Beba, e você vai andar novamente", ela disse, de forma tão simples, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Rafael olhou para ela, surpreso. Ele não sabia se estava ouvindo direito.
Como poderia um simples gole de água faz Chloe andar de novo? Era um pensamento absurdo, mas havia algo na voz de Gabriela, uma sinceridade profunda, que tocou seu coração. Talvez fosse a saudade de Miguel. Talvez fosse a esperança que ele há muito tempo tinha perdido. Mas naquele momento, ele se viu aceitando a garrafa. Ele abriu a tampa e deu um gole. A água não tinha nada de especial. Era apenas água mineral comum, em temperatura ambiente. Mas assim que ele engoliu, algo estranho aconteceu. Um calor intenso começou em seu estômago e se espalhou por todo o corpo. Ele sentiu um formigamento suave subir pela coluna, como se algo estivesse se despertando dentro de seu corpo. Seus dedos das mãos começaram a tremer. E então, o impossível aconteceu. Seus pés começaram a se mover. Rafael largou a garrafa de água no chão. Seus olhos arregalaram-se. Ele olhou para suas pernas, ainda paralisadas pela lesão. Mas agora, ele sentia algo diferente. Ele podia sentir os músculos das suas pernas contraindo. Ele podia sentir o peso do seu corpo novamente. E isso era real. Isso não é possível, ele sussurrou, tentando entender o que estava acontecendo. Gabriela apenas sorriu. Às vezes, as coisas impossíveis são as mais verdadeiras, ela disse, com uma sabedoria que não combinava com sua idade. Rafael tentou mover os dedos dos pés, e eles responderam. Com um esforço tremendo, ele empurrou seu corpo para a frente. Ele se apoiou nas pernas e, com um pouco de hesitação, começou a se levantar da cadeira de rodas. Suas pernas estavam fracas, tremendo após tanto tempo sem uso. Mas ele estava de pé. Ele estava em pé. Ele olhou para suas pernas, incrédulo. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. E ele deu seus primeiros passos. 1 passo. 2 passos. Ele estava andando. Depois de 3 anos sem movimento. Meu Deus! Ele sussurrou, tentando entender o que estava acontecendo. Ele olhou para Gabriela, mas, quando levantou a cabeça, ela havia desaparecido. Ele olhou em volta, desesperado, mas ela não estava mais lá. O parque ainda estava cheio de pessoas, mas Gabriela não estava mais, em lugar algum. Ele olhou para a garrafa de água que estava no chão, e o que restava dela era a única prova de que algo extraordinário havia acontecido. Ele deu mais alguns passos, seus músculos ainda fracos, mas a sensação de estar de pé, de caminhar novamente, foi indescritível. Cada passo parecia uma vitória. Ele se abaixou, pegou a garrafa e, com dificuldade, a levou até a boca, sentindo um agradecimento profundo por esse presente inesperado. Ele se levantou e olhou para a cadeira de rodas. Ele não precisava mais dela. Ele empurrou a cadeira vazia até sua casa, sentindo-se como se tivesse voltado à vida. As pessoas no caminho o olhavam surpresas. Algumas pararam para observar, mas ele apenas sorriu, acenou e continuou. Ele tinha algo importante para fazer, algo que ele jamais imaginou que faria novamente viver. E enquanto caminhava para casa, ele sabia que não estava sozinho. Havia algo maior em jogo. Algo que ele não podia explicar, mas que o havia levado até ali. Ele não sabia o que Gabriela era, ou por que ela havia aparecido naquele momento. Mas ele sabia que aquele encontro tinha mudado sua vida para sempre. A partir daquele dia, Rafael não seria mais o mesmo. Ele teria que encontrar uma nova maneira de viver, de abraçar essa segunda chance que a vida lhe havia dado. Nos dias seguintes àquele evento extraordinário, Rafael Oliveira ficou obcecado em entender o que realmente havia acontecido. O encontro com Gabriela, aquela menina que apareceu como um anjo em sua vida, estava gravado em sua mente como uma lembrança impossível. O que havia sido um simples gole de água se transformou em um marco que, a princípio, ele acreditou ser uma ilusão. Mas, com cada passo que dava, com cada dia que passava, Rafael tinha certeza de que não era um sonho. Ele estava de volta à vida. Sua recuperação não foi instantânea. Claro, as pernas ainda estavam fracas, os músculos atrofiados pela inatividade prolongada. No entanto, Rafael podia sentir algo diferente, algo novo, algo que a medicina nunca havia prometido e que ele já havia aceitado como impossível. Ele estava de volta à sua vida, mesmo que no fundo ainda não compreendesse completamente o que estava acontecendo com seu corpo. A cada movimento, seu corpo se adaptava, seus músculos respondiam, e a sensação de voltar a caminhar, de poder fazer as coisas simples de novo, era indescritível. Era manhã, e Rafael estava mais uma vez no parque, sentado na mesma cadeira, onde tudo acontecera. O céu estava claro, o vento suave e o som dos passantes, corredores e famílias desfrutando do fim de semana. Tudo parecia tão normal,
mas Rafael sentia que sua vida não era mais a mesma. Ele havia sido tocado por algo sobrenatural. E embora fosse difícil de explicar, não podia mais ignorar a verdade. Ele havia recebido um milagre. Ele estava sozinho, apenas observando a vida ao seu redor, quando a memória de Gabriela o invadiu novamente. O sorriso dela, a forma como falou com tanta convicção, dizendo-lhe que ele voltaria a andar. Ele se pegava pensando nela mais do que gostaria. Onde ela estava? Quem era ela realmente? Por que ajudou ele? Não fazia sentido, mas também não parecia ser uma simples coincidência. Por um momento, Rafael se pegou questionando se talvez estivesse perdendo a razão. Afinal, milagres não aconteciam, ou pelo menos não com pessoas como ele. Comuns, sem grandes feitos, sem grandes esperanças. Ele olhou ao redor, mas não viu mais ninguém como Gabriela. Nada parecia extraordinário ao seu redor. Mas ao mesmo tempo o simples fato de estar ali de pé, depois de tantos anos de dor e limitação, era uma prova de que algo fora do comum havia ocorrido. Rafael decidiu que precisava entender o que tinha acontecido com ele. Ele não podia deixar aquilo para trás sem tentar encontrar respostas, sem entender o que exatamente havia mudado. Ele não acreditava em milagres. Mas o que mais ele poderia chamar de tal? Por mais que as explicações científicas tentassem dizer o contrário, ele sentia que havia algo mais, algo maior, por trás de tudo aquilo. Nos dias seguintes, Rafael procurou médicos. Ele queria saber se havia uma explicação para a recuperação quase instantânea de suas pernas. Ele sabia que a ciência falava de neuroplasticidade, de recuperação de lesões medulares, mas ele sentia que isso não era suficiente para explicar o que ele havia vivenciado. Quando ele contou aos médicos sobre o encontro com Gabriela, alguns deles o olhavam com desconfiança, outros com um sorriso cínico. Eles diziam que a recuperação era improvável, mas não impossível. Mas quando ele mencionou a menina, seus olhares se tornaram ainda mais céticos. Isso é difícil de acreditar. Rafael, disse um dos neurologistas, um homem de cabelos grisalhos e óculos grossos. Mas seu corpo parece estar reagindo. De fato, vamos fazer mais exames para tentar entender o que aconteceu. Mas não se iluda. Pode ser apenas um efeito psicológico. Rafael não sabia o que dizer. Ele entendia as palavras do médico, mas sentia que havia algo além da razão por trás da recuperação de suas pernas. Ele queria acreditar que Gabriela era mais do que uma alucinação, mais do que um fantasma criado pela sua mente. Ela era real. Ela tinha que ser... Durante esse período, Rafael voltou ao parque todos os dias. Ele passava horas ali, esperando ver a menina novamente. Ele queria perguntar-lhe mais sobre o que havia acontecido. Queria entender o significado de sua presença. Mas todos os dias, ele esperava em vão. Gabriela não apareceu mais. A rotina de Rafael voltou aos poucos à normalidade. Ele retomou sua carreira como contador, embora agora precisasse se adaptar a novas limitações. Ele já não passava o dia inteiro na cadeira de rodas, mas ainda sentia a falta de confiança ao caminhar. Seus passos ainda eram lentos e hesitantes, como se seu corpo precisasse de mais tempo para se lembrar de como se mover. Ele fez terapia física, tentou fortalecer seus músculos, e aos poucos, foi reconquistando a liberdade de se locomover de forma mais independente. Porém, apesar de estar fisicamente melhor, a mente de Rafael continuava vagar. Ele não conseguia se livrar da dúvida. Ele sentia que algo estava faltando, como se uma parte importante de sua recuperação ainda estivesse por vir. Ele precisava encontrar Gabriela, precisava falar com ela novamente. Uma tarde, enquanto Rafael caminhava pela rua, pensativo e absorto em suas questões, ele foi surpreendido por uma figura familiar. A mulher olhou para ele com uma expressão calma, mas também reconhecida, como se tivesse visto algo que não podia ser ignorado. Rafael, disse a mulher, aproximando-se. Ele parou, surpreso. Era a senhora que ele tinha visto várias vezes no parque. Ela sempre alimentando os patos. Você está andando, ela disse com um sorriso gentil. Eu vi você da primeira vez, antes de, bem, de tudo mudar. Rafael olhou para ela sem entender. Sim. Sim, eu estou. Ele respondeu, tentando entender o que ela queria dizer. Eu sabia que você ia voltar a andar, disse ela, com um brilho nos olhos. Algumas coisas no universo têm um jeito de se alinhar quando você mais precisa delas. Eu tenho certeza de que aquilo foi o início de algo grande. Você sabe sobre o que aconteceu comigo? Rafael perguntou, ainda incrédulo. Como aquela mulher sabia? Eu vi tudo,
ela disse com uma calma que Rafael não conseguia explicar. Gabriela, ela tem o dom de nos mostrar o que podemos fazer, mesmo quando pensamos que tudo está perdido. Rafael olhou para ela, perplexo. Gabriela? Ele perguntou. Você sabe quem ela é? A mulher apenas sorriu. Um sorriso suave e enigmático. Ela é alguém que aparece quando mais precisamos dela. Às vezes ela é uma criança, outras vezes ela é algo mais, mas ela está sempre aqui, nos momentos de mais necessidade. Rafael ficou em silêncio, processando as palavras da mulher. Ele queria perguntar mais, queria saber o que ela sabia, mas, antes que ele pudesse dizer algo, ela deu um passo atrás e disse: às vezes, não devemos procurar demais pelas respostas. Elas vêm para nós quando estamos prontos. Ela se virou e se afastou lentamente, desaparecendo na multidão, deixando Rafael sozinho com seus pensamentos. Naquela noite, Rafael sentou-se em sua sala de estar, refletindo sobre tudo o que acontecera. Ele não sabia se estava ficando louco, ou se estava começando a entender algo muito maior sobre a vida, e o que realmente importa. O que ele sabia era que algo dentro dele havia mudado. Ele estava de volta à vida, e não apenas fisicamente. Algo profundo, algo espiritual, havia-o acontecido. E ele não estava mais sozinho. O milagre que ele experimentara não tinha explicação lógica. Mas talvez não fosse para ser explicado. Talvez, como a mulher no parque disse, as respostas viriam quando ele estivesse pronto. Até lá, ele sabia que ele tinha que viver de acordo com esse novo propósito, esse novo sentido que a vida lhe dera. E no fundo, ele sentia que Gabriela, em algum lugar, ainda estava observando. Talvez ela fosse mais do que uma simples menina. Talvez ela fosse a personificação da esperança, do amor e da fé em tempos difíceis. Com um sorriso silencioso, Rafael olhou pela janela, sentindo a brisa fresca da noite. Ele estava pronto para o que viesse a seguir. Rafael acordou naquela manhã com uma sensação estranha, como se algo estivesse prestes a acontecer, algo além daquilo que ele podia controlar. Ele se sentou na beira da cama e observou o ambiente silencioso de sua casa. Os raios de sol que entravam pela janela traziam uma luz suave, iluminando o quarto com uma tonalidade dourada. À primeira vista, tudo parecia normal, mas no fundo, ele sabia que sua vida jamais seria a mesma. Havia algo em seu peito que o inquietava. Ele sentia uma falta, uma ausência que não conseguia explicar. Não era a solidão, nem a tristeza. Era uma sensação de vazio que ele não sabia de onde vinha. Uma espécie de inquietação que o seguia. Ele sabia que não podia simplesmente deixar isso passar. Não podia se dar ao luxo de ignorar essa sensação. Nos dias anteriores, Rafael havia tentado retomar sua rotina. Ele voltou ao trabalho. Começou a se reintegrar ao seu círculo social e a realizar tarefas que antes pareciam impossíveis. Ele estava, sem dúvida, mais forte fisicamente. Mas em sua alma, algo ainda não estava completo lá fora. O dia estava claro, e o céu azul parecia convidar Rafael a sair e enfrentar o mundo. Ele se levantou e foi até o espelho. Olhou para si mesmo, para o reflexo que o encarava. Ele não via mais o homem que havia sido, não via mais o homem fraco e dependente da cadeira de rodas. Mas também não via o homem que ele queria ser. Algo estava em falta. Decidido a entender melhor o que estava acontecendo dentro de si, Rafael pegou sua mochila e saiu de casa. Ele sabia onde precisava ir. O parque. O mesmo parque onde ele havia dado seus primeiros passos novamente. O mesmo parque onde ele conheceu Gabriela. Ele precisava voltar ali, precisava entender o que acontecia consigo mesmo. Ao chegar, Rafael sentiu a familiaridade do lugar. O ar fresco da manhã, o som dos pássaros, o movimento das pessoas ao redor. Mas ao mesmo tempo, ele sentiu uma estranha sensação de expectativa no ar, como se estivesse prestes a descobrir algo importante. Ele caminhou lentamente, respirando profundamente, absorvendo a energia ao seu redor. Ele não estava com pressa. Não havia motivo para isso. O que ele procurava, ele sabia. Não seria encontrado de imediato. Ele precisava estar presente, atento a cada detalhe, como se fosse a primeira vez que estivesse naquele lugar. Rafael se sentou no mesmo banco onde havia estado no dia em que tudo mudou. Ele olhou ao redor, mas não viu ninguém familiar. O parque estava, como sempre, cheio de vida, mas nada parecia diferente. E foi quando ele pensou em se levantar que ouviu uma voz suave, vinda de algum lugar à sua esquerda. Você está aqui novamente, disse a voz. Rafael virou-se rapidamente e viu a mesma senhora que ele havia encontrado semanas antes,
no parque. A mulher que parecia saber mais do que ele poderia imaginar. Ela o olhou com um sorriso enigmático e se aproximou. Eu sabia que você voltaria, disse ela, como se o estivesse esperando. Eu não sei por que estou aqui, respondeu Rafael, sentindo uma mistura de curiosidade e frustração. Só sinto que algo ainda está faltando. Algo que eu não consigo entender. A senhora sorriu. Um sorriso gentil e compreensivo. Eu não posso te dar todas as respostas, Rafael, mas posso te ajudar a encontrar o caminho. Eu não estou procurando respostas fáceis, ele disse, sua voz baixa, mas firme. Eu só preciso entender o que aconteceu. Por que eu estou de volta? Por que estou aqui? Agora, a senhora olhou para ele com um olhar profundo, como se estivesse lendo sua alma. Porque você pediu por isso. Porque, lá no fundo, você ainda acreditava que poderia mudar sua vida. Você pediu por uma segunda chance. Rafael franziu a testa, surpreso com a profundidade da resposta dela. Eu pedi? Por isso? Ele nunca se lembrara de ter pedido por algo assim. A vida tem uma forma curiosa de nos dar o que precisamos, não o que queremos, disse ela. E você não está sozinho nesse caminho. Há algo maior, algo mais profundo em jogo. Mas você tem que confiar. Rafael olhou para ela, absorvendo suas palavras. Ele sentia que ela estava falando a verdade, mas ao mesmo tempo, ele não conseguia compreender completamente. O que ela queria dizer com isso? O que exatamente ele deveria confiar? Você precisa deixar ir o que o impede de seguir em frente, continuou a mulher. A dor, o medo, a dúvida. Você tem que se abrir para o desconhecido, para o que está além da sua compreensão. Rafael sentiu uma pressão crescente em seu peito, como se estivesse à beira de descobrir algo importante, mas não conseguia entender o que. Ele olhou para o chão, pensativo. Mas como? Como faço isso? A mulher sorriu novamente, como se soubesse exatamente o que ele estava pensando. Você já começou? O fato de você estar aqui, novamente, já é um passo importante. O fato de você estar buscando respostas, isso é um sinal de que está pronto. Rafael sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Ele olhou para a senhora, mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, ela já estava começando a se afastar. Não tenha pressa, Rafael. A resposta virá quando você estiver pronto. A única coisa que você precisa fazer é confiar. O resto virá. Ela se afastou, desaparecendo na multidão, deixando Rafael sozinho mais uma vez, mas com algo novo dentro de si. Ele ficou ali por alguns minutos, refletindo sobre as palavras dela. O que isso significava? O que ele precisava fazer agora? Rafael se levantou do banco e caminhou de volta para casa, mas ao contrário dos outros dias, ele não estava mais com a mente cheia de perguntas. Ele não tinha todas as respostas, mas sentia que estava mais perto de entender o que estava acontecendo. Algo estava se abrindo dentro dele, como se uma porta estivesse sendo lentamente destrancada, e ele estava pronto para atravessar esse limiar, embora ainda não soubesse para onde o levaria. Nos dias que se seguiram, Rafael continuou sua jornada, não apenas fisicamente, mas também internamente. Ele começou a dar mais atenção aos pequenos momentos do seu dia a dia, às pequenas vitórias. Cada passo que ele dava, não apenas com o corpo, mas também com a mente, era um sinal de que ele estava se aproximando de algo maior. Ele passou mais tempo no parque, onde tudo havia começado, e por mais que não tenha visto Gabriela novamente, ele sentia sua presença de uma maneira sutil, como se ela estivesse com ele de alguma forma. Era uma sensação reconfortante, mas também desafiadora. Ele sabia que ainda tinha muito a aprender, mas a dúvida que o consumia começava a desaparecer. Ele começava a acreditar que talvez a resposta que ele procurava não fosse algo tangível, mas uma sensação, uma confiança no processo da vida. Rafael percebeu que não precisaria ter todas as respostas imediatamente. O importante era continuar caminhando. Cada dia era uma nova oportunidade para aprender mais sobre si mesmo, sobre sua força interior, sobre o que realmente importava. E assim, ele seguiu, sem pressa, sem expectativas, apenas vivendo cada momento como ele vinha, com uma nova perspectiva. O caminho à frente era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, Rafael sentiu que estava exatamente onde precisava estar. A resposta viria. Ele sabia, e quando ela chegasse, ele estaria pronto.